Pai do Senhor, queridos, a gente está convocando 15 irmãos, comigo 16 irmãos, para a gente fazer uma campanha da meia-noite às 6 da manhã de conversão mundial, certo? Baseado em 2 Pedro. Isso daqui, irmãos, é uma campanha que é Deus que está fazendo, tá? A gente não vai ter mérito nenhum dessa campanha. E essa campanha é baseada no cumprimento do Evangelho. O cumprimento do Evangelho, pela Bíblia, é o mundo inteiro se converter, entendeu? A gente vê aqui já em 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa. Tá vendo? É a volta de Cristo, tá vendo? Ah, vai demorar, tá demorando para Jesus vir, não vai vir, vai vir, não vai vir. É porque Deus está dando tempo para todo mundo se converter. Então nós está no tempo ainda que Deus está dando. Entendeu? E vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer os milagres do Evangelho, mover montanhas, andar sobre as águas, multiplicar alimento, teletransporte, entendeu? No mundo inteiro. Então a gente está com essa missão do Evangelho, de fazer esses milagres do Evangelho, que é o tempo que Deus está dando para nós. Então não é para a gente esperar o anticristo chegar, não, é para a gente fazer as obras do Evangelho agora. Então eu estou fazendo essa campanha e Deus falou para mim consagrar 15 homens, e comigo 16, para a gente estar fazendo essa campanha de conversão mundial. Então a nossa primeira meta é fazer os milagres do Evangelho. A campanha aqui é baseada em 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Tá vendo? Ó? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco. Então ele está dando tempo. Ó. Não querendo que alguns se percam. Tá vendo aqui, ó? Senão que todos venham a arrepender-se. Isso daqui é o tempo atual que Deus está dando para nós. Que a gente vai ter que fazer as obras do Evangelho. Aí eu falei com Deus, né? Deus falou assim, não, vai ter que chamar uns irmãos para te ajudar, que você não vai fazer sozinho. Quantos irmãos? Ele falou, com você 16 irmãos. Falei, beleza. Confirma na palavra então, Senhor. Aí eu tirei a palavra. Tirei 16 palavras, na verdade, né? Mas eu vou mostrar uma aqui para vocês, a primeira. Aqui, ó. 1 Crônicas 29. A partir do 15, ó. E vocês veem que confirmou, ó. 2 Crônicas 29:15. E ajuntaram a seus irmãos, santificaram-se e vieram conforme ao mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Tá vendo aqui, ó? E ajuntaram a seus irmãos, ó. Já confirmando, ó. Santificaram-se e vieram conforme ao mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Confirmando, ó. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificá-la, que é a busca para o mundo se converter, irmãos. Presta atenção aí. Assim levaram para o pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. Então os levitas a tomaram para a levarem para fora, ao ribeiro de Cedron. Tá vendo aqui a purificação do mundo? Começaram, pois, a purificá-la no primeiro dia do primeiro mês. Começaram aqui, ó, para vocês verem, ó. Começaram, pois, a purificá-la no primeiro dia do primeiro mês. Ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor e purificaram a casa do Senhor em 8 dias. No dia 16º do primeiro mês, acabaram. Tá vendo aqui, ó? Eu falei com Deus, ele falou que é 16 pessoas. Aí a gente abre a palavra para pedir confirmação, sai o quê? No dia 16º do primeiro mês acabaram. Então começaram, pois, a purificar no primeiro dia. E no 16º dia terminaram, ó. Pra você ver aqui o mistério mesmo, é de Deus mesmo, irmão. Só que Deus já me mostrou que a gente não vai ter glória nenhuma em cima disso daí, não. Entendeu? O que ele vai fazer é dar recompensa, só. Mas a glória é tudo dele, que o trabalho é dele, ó. Então, ó, no dia 16º do primeiro mês acabaram.
Aí eu tirei outra depois, ó. Só que aí eu tirei 16, né? Mas isso daqui foi depois ainda, ó. Olha o que saiu aqui, ó. Agora me tem vindo. Saiu aqui nessa mesma palavra. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Tá vendo aqui, ó? Então, o ardor da ira de Deus é porque vai chegar a apostasia no mundo. Por quê? Porque os cristãos, né, não fizeram a parte de pregar o evangelho com sinais e o mundo se converter, né? Que fala assim que Deus vai enviar a operação do erro para que creiam na mentira as pessoas que não se arrependeram ao amor do evangelho, né? Então as pessoas não vão crer no evangelho, vão crer nos sinais da mentira. Por quê? Porque não vai ter sinais do evangelho, que é o que nós estamos vendo hoje. Não tem sinais do evangelho, não tem monte se movendo, andando sobre as águas, teletransporte, multiplicar alimento, essas coisas todas e várias outras coisas, né? A gente vai conversar em particular. A gente vai estar fazendo, Deus vai estar fazendo nessa campanha, entendeu? Deus vai fazer todos esses milagres, aí a gente vai implantar esses milagres na terra, certo? E aí as pessoas vão começar a se voltar ao evangelho. Aí a meta final é o mundo ungir Jesus Cristo como rei em toda a terra, entendeu? Depois, quando Cristo estiver vendo todos os milagres do evangelho, o mundo vai se converter, porque sem sinais não crerão, né? Então, quando a gente começar a fazer os sinais, na verdade a gente não, Deus vai fazer os sinais, né? Aí o mundo vai começar a se converter, não vai ter outro jeito, né? E aí vão começar a ungir a Jesus como rei, e o ardor da ira de Deus vai se desviar, né? Não vai ter a ira de Deus e tal, porque o Apocalipse, ele é uma palavra para os cristãos, né? Que é um aviso que se a gente não fazer a nossa parte, vai acontecer tudo aquilo lá. Vai vir a apostasia, vai vir o 666, a igreja vai ser perseguida, vai ser morta, né? Os irmãos vão ser mortos. Vai vir a ira de Deus sobre o mundo. E o que vai acontecer? Fala lá que aqui em Apocalipse, né? Se você for ver, Apocalipse 16, aí até confirma até a quantidade de irmãos que Deus falou. 16 irmãos. Se você for ver aqui Apocalipse 16, ó, 16:9. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Por quê? Por que eles não se arrependeram? Aqui, se você for ver uma praga, que é o sol que vai queimar as pessoas, certo? E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, né? O que eles vão falar? Eles vão falar, isso aqui é catástrofe natural, entendeu? Deus não existe. E blasfemaram o nome de Deus. Por quê? Porque vai falar que Deus não existe. É coisa natural, ó. Todas essas pragas do Apocalipse aqui é tudo praga natural, entendeu? Eles vão falar que é sempre a mesma coisa. Vai falar, vai arrumar uma desculpa, vai falar, não, isso aqui é coisa natural, que é a natureza, que não sei o quê. Aí tem praga aqui que vai cair a estrela no mar, né? As águas vão virar amargas, as pessoas vão morrer porque as águas vão virar amargas. Também vai falar que é praga natural, que é coisa natural, que Deus não tem nada a ver. Por isso que eles não vão se arrepender, né? Tem outra praga aqui que é os bichos, né? Aqui, ó, aqui, ó, fala lá que os homens vão procurar a morte e não vão achar, que é os gafanhotos, né? Que vão matar as pessoas, vão ferir as pessoas, né? Durante 3 meses. Também é tudo coisa natural. Vai falar, Deus não existe, Deus não existe. Por quê? Porque não teve os milagres do evangelho, entendeu? O dia que eles veem um monte se movendo, saindo, você falando, Deus movendo o monte através da gente e passando pelo vento, pelo céu e cai nas águas, aí não vai ter jeito eles falam que é coisa natural. Você tá entendendo? Todo mundo já vai saber com a coisa bíblica, que você vai falar em nome de Jesus, vai profetizar. Aí sim eles vão falar que é Deus e vai começar a ter conversão. Agora, as pragas do Apocalipse é tudo natural. Não vai ter como ele se converter mesmo, entendeu?
É igual hoje, Deus manda lá o terremoto, é coisa natural. Manda o tsunami, coisa natural, embora tá escrito na Bíblia, né? Também. Só que as pragas para as pessoas se converter vai ser milagres que realmente eles vão ver que não são coisas naturais. Por exemplo, o teletransporte, né? Que o Felipe se teletransportou. Quando a gente começar a se teletransportar, aí as pessoas vão ver, porque vai passar na TV, né? Você vai. Teletransporte, você vai lá e aparece pro Putin, um exemplo. O Putin tá lá, o Kim Jong-un lá, sei lá, o Trump tá lá, ao vivo lá. Você vai, aparece do lado dele lá e conversa com ele lá e fala assim, aí Trump, vamos conversar, você vai ter que ungir a Jesus como rei agora. Agora as coisas tá mudando, entendeu? Até lá os montes já vai estar se movendo também. Em cima todo mundo já vai estar vendo. Então vai ser uma paralisação mundial. Isso daí tudo é coisa real, né, irmãos? Quem já viu Jesus, quem conhece o reino de Deus, quem tem contato com o sobrenatural com Deus, sabe que Deus é real, não tem essa, não tem o que discutir. Isso aí é tudo coisa real. Então Deus, ele tá. Eu tô fazendo sozinho por enquanto, né? Só que Deus falou pra mim que vai ter que chamar essas 15 pessoas aí pra tá fazendo. Entendeu? Aí o que que eu fiz? Tirei 16 palavras. A primeira palavra saiu aqui em 2 Pedro, né? Não, a primeira palavra, não, essa aqui é o nome da campanha, né? Que o Senhor o Senhor tá dando tempo, né, para as pessoas se arrepender, que ele quer que todos se arrependam, né? Entendeu? Aí aqui foi a primeira palavra, né, de que os obreiros da casa do Senhor purificou a casa do Senhor, né? E no 16º dia acabou, em 16 dias acabou a purificação, né? Isso aqui tirou depois. Primeiro Deus falou para mim que era 16 pessoas, aí eu tirei a palavra depois para confirmar e saiu essa palavra aqui, que em 16 dias eles purificaram a casa do Senhor. Entendeu? Essa foi a primeira palavra. A segunda palavra foi aqui, ó, em Salmo 56:9. Quando eu a ti clamar, foi Davi falando, né? Quando eu a ti clamar, então os meus inimigos voltarão para trás. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Tá vendo, ó? Quando eu a ti clamar, é a campanha que nós vamos clamar para Deus fazer os milagres, né? Fazer que ele tá dando tempo para todo mundo se arrepender, né? Que eles vão se arrepender, não vai ter jeito. Isto, os meus inimigos voltarão para trás, tá vendo? Ó? Os nossos inimigos, né? Deus fala para nós amar os nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos. E ele fala que o caminho do homem, em Provérbios, quando o caminho do homem é bom para o Senhor, até os seus inimigos se tornam amigos. Então, nosso inimigo, a gente sabe que tem vários inimigos, né? Mas o que eu quero destacar, o que nosso inimigo que vai voltar para trás é a morte. Por quê? Porque quando que a gente fazer essa obra dos milagres do Evangelho, que o mundo voltar para Jesus e ungir Jesus Cristo como rei, a morte vai mudar, entendeu? A gente não vai mais morrer igual morre. A gente vai entrar naquela sintonia de Elias, de Enoque, que é o que o cristão busca, entendeu? Mas quando a gente conseguir fazer a conversão mundial, que é o que Deus está esperando que a gente faça, aí ele vai começar a responder a gente, entendeu? Por que a gente não alcança o que Elias alcançou, o que Enoque alcançou? Porque Deus está querendo que a gente faça cumprir a missão do Evangelho, que é o mundo inteiro se achegar a Cristo através dos milagres do Evangelho. Então, quando a gente conseguir que Deus vai fazer os milagres, que as pessoas, o mundo vai ungir Jesus Cristo como rei, que a ira de Deus vai passar e tal, e tal, e tal, os nossos inimigos vão retroceder, que é a morte, entendeu? O nosso inimigo é a morte. As coisas que Deus criou, os outros seres humanos, anjo, caído, essas coisas assim, por que Deus não prende o diabo? Porque ele, meu amigo, isso daí já fica para outra história, entendeu? Mas a gente não tem que amaldiçoar o diabo, lutar, falar que o diabo tá derrotado e não sei o quê, embora a palavra diz isso, né? Que o diabo tá derrotado, mas é no sentido que o mal está derrotado. Agora, o julgamento pro diabo é Deus e o diabo, entendeu? Mas aqui o nosso inimigo que nós vai destacar aqui, que a gente está brigando, é a morte.
Então, quando que todo mundo se unir e ungir Jesus Cristo como rei, a morte, a nossa vida, a, a carne, a gente vai alcançar a plenitude da sobrenaturalidade de Jesus Cristo que está no céu, que é viver o corpo imortal e sobrenatural, entendeu? Que na própria Bíblia diz várias vezes também que tem muitos que não morrerão, até que vem aquele dia, que aquele dia e hora ninguém sabe. É tudo esse mistério, entendeu? Que Deus está dando esse entender para a gente estar fazendo essa campanha para alcançar a conversão mundial que vai entrar aí nesse aspecto de sobrenaturalidade do corpo, entendeu? Então aqui ó, já foi a segunda palavra. Aí a gente vai fazer uma live, precisa de 50 inscritos, né? Quando fazer 50 inscritos, a gente faz a live e a gente vai conversar melhor. Então você vai ter que se inscrever aí para a gente poder fazer a live. A terceira palavra, ó, Esdras 2:39. Os filhos de Arim, 1017. Aqui foi depois da deportação do cativeiro para Babilônia. Porque lá em Segundo Crônicas, né, foi antes da deportação, né, que teve a purificação do templo, né, que do rei Ezequias. Aqui foi quando que ele estava voltando da deportação da Babilônia. Ele estava sendo libertos da Babilônia, entendeu? Quando foi Deus libertores da Babilônia, que é a deportação. Aqui os filhos de Arim, 1017, é a família de sacerdote que estava saindo da Babilônia e que estava voltando para Israel. Então aqui confirmou de novo. Ó. Por quê? Por que confirmou? Porque ele estava saindo da Babilônia. É o que a gente vai fazer. A gente vai orar e fazer os milagres do Evangelho e o mundo vai sair da Babilônia, porque a Babilônia é o mundo. Entendeu? A gente pode conversar melhor isso daí depois, na live. E a gente vê na Bíblia que a Babilônia é o mundo. Então, quando que esse pessoal aqui saiu da Babilônia, e a gente tirou essa palavra aqui, já confirma o quê? Que o mundo, a Babilônia vai acabar, né? Porque o mundo vai se converter, então é a saída da Babilônia. Aqui, ó. Então confirmou também, ó, a terceira palavra. A quarta palavra, aqui, ó. Aqui também, ó. Aqui já começa a ficar mais profundo, ó. 1 Crônicas 13:11. E Davi se entristeceu porque o Senhor abrira rotura em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até ao dia de hoje. O que acontece é o seguinte, aqui foi quando que o Uzá estendeu a mão lá para segurar a arca que estava caindo, né? E Deus matou ele, né? Porque ele tocou na arca do concerto lá. Aí eu perguntei para Deus, o que essa palavra aqui tem a ver com a nossa campanha de conversão mundial? Aí Deus me mostrou. Ele falou assim, o que tem em cima da arca? Tem 2 querubins, né? Que tampa lá a arca, certo? Aí você vai lá em Apocalipse 16, lá as pragas a taça da ira de Deus e as trombetas da ira de Deus, são os anjos que vão tocar, entendeu? O anjo vai tocar a trombeta e vai derramar a taça. O que vai acontecer? A terça parte é as pragas, a ira de Deus, né? Sobre as pessoas que, se elas não se converter, porque ainda está tendo tempo de se converter, entendeu? Aquilo é se não se converter. Entende a palavra? O que vai acontecer? Os anjos vão matar, entendeu? Por quê? Aí você começa a entender o que, irmãos? Que aqui, quem morreu aqui, né, que Uzá morreu, era um servo de Deus. Ele estava ali ajudando Davi a transportar a arca. Então, Uzá, ele era um servo de Deus. Ele estava transportando a arca junto com Davi. E tanto que Davi se entristeceu, ó. Davi se entristeceu porque o Senhor abriu a rotura em Uzá. Isso aqui quer dizer o quê? Que a praga do Apocalipse, quando que os anjos vão lançar as taças da ira de Deus na terra, quem vai ser culpado? O culpado é os cristãos que não fez o mundo se converter. Entendeu? Então, Deus, por isso que o justo sofre, porque o justo olha muito só para ele, entendeu? E Deus não é só ele, Deus é a criação inteira, entendeu? Deus quer que a gente faz o mundo se converter, move a montanha, mas não, o cristão tá lá, eu já tô salvo, aí fica lá em casa só comendo pizza depois do culto. E o que vai acontecer? Por isso que a Bíblia diz que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. A Bíblia inteira fala
que o Deus vai castigar o povo dele, que também fala do servo inútil, né? Que o servo inútil só fez aquilo que foi mandado. E se você for ver mais para frente, que lá em Jesus falando que o servo inútil vai ser lançado no lago de fogo, entendeu? Que é o que não usou o talento, né? Que só se preocupou em comer e beber. E ele falou assim: lançai o servo inútil nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dente. Então, o Apocalipse, ele é um castigo de Deus para a igreja, entendeu? Porque aqui, essa palavra aqui, se você for ver, já fala isso. Por quê? Porque a igreja não fez a parte dela do evangelho. É igual os judeus, né? Os judeus, eles não fizeram a parte dele lá do concerto dos 10 mandamentos. Aí Deus falou: agora o chamado vai ser para os gentios. Então saiu dos judeus e foi para os gentios, o chamado do reino de Deus, né? Só que aí os gentios têm que fazer a parte dele também. Se os gentios não fazer a parte dele, de conversão mundial, Deus vai castigar os gentios também. Que é o Apocalipse, entendeu? Que é a perseguição da igreja. Que aí o que acontece é o seguinte: Jesus Cristo falou assim, que naquele tempo muitos se escandalizarão e trairão uns aos outros. E muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, o próprio Jesus falou que os muitos que são cristãos vão se escandalizar e vão se trair, vão trair uns aos outros. Entendeu? É aquela coisa, Deus ele cegou os judeus, porque os judeus não fizeram a parte dele. Deus vai cegar também os gentios, porque não está fazendo a parte dele, entendeu? Então a palavra ela leva tudo para o quê? Para a obrigatoriedade dos gentios implantar o reino de Deus na terra, entendeu? O próprio Jesus ensinou, né, no Pai Nosso, que a gente deve buscar o reino de Deus na terra. Seja feita sua vontade assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, seja feita sua vontade assim na terra como no céu. Então, irmãos, a Bíblia, para quem tem mesmo entendimento bíblico, sabe que Deus ele está esperando o quê? O mundo se converter, entendeu? E ele dá avisos que se os gentios não fazer isso daí, Deus vai castigar os próprios cristãos, os gentios, entendeu? E essa palavra aqui, né, que fala que o Uzá morreu, já é isso daí. É um castigo de Deus para a igreja se não fazer a parte dela. Tá vendo aqui, ó? Então aqui confirma também a exortação da nossa campanha de conversão mundial, que a primeira coisa vai ser os milagres, né? Já está confirmando aqui também que isso aqui é exortação para gente, que a gente é obrigado a fazer isso daí para não morrer, entendeu? Ó, agora vamos para a quarta palavra. A quarta palavra, pá. Não, a quarta palavra já é essa daqui, né? A quinta palavra. Ezequiel 26:11, Ó, Ezequiel 26:11. Com as unhas dos seus cavalos pisará todas as tuas ruas. Ao teu povo matará a espada, e as tuas fortes colunas cairão por terra. Aqui também fala do Ezequiel 26:11, tá falando do quê? Do Egito, que ele ia cair na mão do rei da Babilônia, né? Porque quando que o povo de Israel foi cativo para a terra da Babilônia, muitos judeus fugiram depois que Gedalias foi lá em Israel e matou os que tinha de resto do povo. Eles ficaram com medo. Jeremias falou: não volta para o Egito para buscar socorro. Eles foram lá para o Egito para buscar socorro no Egito, né? E Deus falou através de Jeremias que aqueles que foram buscar socorro no Egito ia morrer também do mesmo jeito, porque ele ia enviar o rei da Babilônia lá para conquistar o Egito. Então aqui acontece o seguinte: se a gente vai puxar aqui para nossa campanha, é o seguinte: o Egito em si não tem salvação, entendeu? Deus já condenou o Egito, entendeu? Deus já condenou o Egito. O mundo já era, mano, já era, entendeu? Já está condenado. De um jeito ou de outro. Se a gente não fazer a nossa parte de conversão mundial, aí a gente vai se ferrar junto também, entendeu? Mas aqui já está falando que o Egito já está condenado. Entendeu? O mundo em si
Depois a gente vai conversar melhor na live o porquê disso tudo, porque o homem pecou, as origens, né? Lá do Éden, tem muita coisa. Só que aqui já é resumidamente que o mundo ele é passageiro. Deus fez com que isso acontecesse para a glória dele, que já é outro assunto. Mas aqui já também já fala que o Egito não tem jeito mais, entendeu? Que aqui já fala da queda do Egito. Então já é basicamente também em cima da nossa campanha, que fala da conversão mundial, né? Que o mundo em si não vai, é passageiro. Deus vai estabelecer o reino de Cristo eterno, entendeu? Que é o reino de Cristo. Que a gente vai conseguir conquistar através do amor do Evangelho, que é a nossa obrigação, entendeu? Então aqui já é a quinta palavra. Ó. A sexta palavra eu tirei 16, ó. Ó, confirmou também, ó. Segundo Coríntios 10:4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Tá vendo, ó? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Então aqui já está mostrando que a gente está lutando a milícia, que a gente vai fazer os milagres sobrenaturais. A gente não, Deus, né, vai fazer os milagres sobrenaturais. E não são carnais as nossas armas, entendeu? Então vai ser, Deus vai fazer os milagres, vai mover montanhas até os mares. Isso daí é literal, não é? É tudo interpretação que fala assim, é um monte, Deus vai mover o monte do problema. Também. Mas aquela palavra fala um monte literal, irmãos. É um monte literal, através de você profetizar, o monte sair a moreira, né? Sair e ser lançado no mar. Isso daí a gente vai fazer no mundo inteiro, entendeu? Então essa campanha de oração aí, de busca, baseado na passagem de segundo Pedro, para todo mundo se converter, vai ter esses milagres e outros, entendeu? Então, armas, nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Tá vendo? Ó? Então a gente vai destruir as fortalezas através das armas poderosas em Deus. Ó. Então aqui já confirmou também, ó, tudo confirmação. Isso aqui foi tudo de palavra que nós tiramos. Ó. A sexta palavra. A sétima palavra. Ó, Abacuque, ó. Abacuque 3:10. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. O abismo levantou a sua voz e levantou ao alto as suas mãos. Aí, tá vendo? Confirmou de novo a campanha ó, dos milagres sobrenaturais do monte se movendo até o mar. Ó. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. Tá vendo? Quando o monte cair lá na água, lá, ó, a água vai até levantar. Ó. Tá vendo? Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. Esse milagre aqui do monte se movendo até o mar é um dos principais que o mundo vai ver e vai ser obrigado a ungir Jesus Cristo como rei, entendeu? Se não tiver esse milagre aqui do monte, passando e voando até os mares, praticamente é muito difícil de o mundo se converter, tá? Mas quando a gente fazer esses milagres aqui, vários e vários no mundo inteiro, aí não vai ter jeito. Além desse, é outros milagres, né? O do teletransporte, igual eu falei, o andar sobre as águas, o multiplicar alimento, entendeu? E tem outros também que a gente conversa no particular, depois. Mas aqui também já confirmou, o sétimo, ó. Abacuque 3:10. Os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou. O abismo levantou a sua voz e levantou alto as suas mãos. Aí, ó. A oitava palavra. O negócio é sério. Ó, Marcos 7:31. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Né? Aqui também, essa palavra aqui também confirma. Por quê? Porque aqui é a missão de Jesus, né? Foi a missão de Jesus. Ele passou, ele foi para Tiro, né? Fez a obra de Deus em Tiro, fez a obra de Deus em Sidom, né? E foi até o mar da Galileia, lá que já é Israel. Então aqui já mostra o que? A obra de Deus no mundo, né? Porque Deus falou que através de Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Que é falando da promessa que era Jesus, né? Que é Jesus Cristo, que foi a promessa feita a Abraão.
que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que também confirmou também a nossa campanha, que é a conversão mundial, entendeu? Que é todo mundo ungir Jesus Cristo como rei. E aqui confirmou também, ó, que Jesus Cristo ele veio para o mundo inteiro, entendeu? E além disso daqui de ser essa ênfase do mundo inteiro, da obra mundial, também dá ênfase na obra de Jesus, que ele falou assim como o Pai me enviou, eu envio a vós, entendeu? Também que ele deu a sequência, ele falou assim, ó, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará as obras maiores que eu faço, porque eu vou para o Pai. Isso aí significa o quê? Que quando Jesus Cristo ele ressuscitou, ele ficou 40 dias andando na terra de teletransporte, certo? Que ele andava de teletransporte, ele já ressuscitou, já não mais suscetível a ninguém pegar ele, entendeu? Quando ele foi morto, que ele não foi morto em si, né? Ele entregou o espírito dele na cruz, mas de certa forma ele foi morto porque ele foi crucificado, né? Ele era suscetível porque ele estava carregando nossos pecados ainda, que era o castigo de Deus, a morte. Então, quando que ele adquiriu a morte, o poder sobre a morte, que ele morreu, que ele desceu, né, pregou os espíritos em prisão. Quando ele ressuscitou, depois que ele ressuscitou, ele já não estava mais suscetível a passar por isso. Então, ele andava no teletransporte, que a gente adquire no sangue dele, a gente também tem no nosso sangue a justificação dele, entendeu? Por isso que Felipe andou no teletransporte. É tudo já através do sangue dele, do sacrifício dele, a gente tem acesso a tudo isso. E quando que ele ressuscitou, que depois que a gente disse, né, que ele foi elevado ao céu, aí ele foi transformado em corpo sobrenatural, né? Os olhos como chama de fogo, o rosto brilhando como o sol na sua força e tal e tal e tal, que João do Apocalipse viu. E em Colossenses 3, diz assim que vós ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, né? Em Efésios também 2,9 diz que, de que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar em lugares celestiais. Em 2 Coríntios também fala que a ninguém mais conhecemos segundo a carne, né? Quer dizer assim, pela fé, né? Que a fé ela tem uma estrutura por trás da fé. A fé não é vazia. A fé ela só funciona quando tem uma estrutura. A estrutura é o sacrifício de Cristo. Então o que acontece é o seguinte: quando que ele foi ressuscitado e que ele subiu ao céu, que ele foi com o corpo transformado, ele falou assim, ele falou não, vocês vão receber o Espírito, não me impeçais, porque ainda eu não subi para meu Pai. Então ele teve que subir para o Pai, para o corpo dele ser transfigurado em sobrenatural. Quando o corpo dele foi transformado em sobrenatural, a gente tem acesso a essa sobrenaturalidade, entendeu? Então, através da sobrenaturalidade que ele recebeu, a gente consegue fazer obras maiores do que ele fez quando ele era ser humano natural. Entendeu a jogada? Então, hoje ele é sobrenatural no céu à direita de Deus Pai. Então, a gente consegue fazer através dessa sobrenaturalidade dele, que Jesus Cristo, que ele tem o DNA, o sangue de toda a humanidade tem esse acesso. Só que precisa, através da fé, né, que a gente está através da fé, que a fé significa o que? O trabalho, né, que Jesus Cristo, Deus o Pai, ele criou, ele trabalhou em 6 dias usando a palavra, usando a fé. Então a gente está na época da fé, que é o trabalho. Então a gente está na época da fé, que a gente tem que trabalhar juntamente com Deus para alcançar o descanso, que é a plenitude da eternidade. Então nós estamos na época do trabalho, entendeu? Que é a época da fé, que através do sacrifício de Jesus, que ele está com o corpo sobrenatural, nós temos acesso a fazer obras maiores do que ele fez na terra. Então aqui já confirma de novo, ó, a obra mundial, né, de fazer trabalho no mundo inteiro, e a continuação do trabalho que ele deu, o trabalho de Jesus Cristo que ele passou para nós, que é fazer as obras maiores, né? Então, porque aqui já mostra aqui que era o trabalho dele. Então, através do trabalho dele, a gente entende que o trabalho dele tem a continuação no nosso trabalho. Então, o nosso trabalho agora é fazer a nossa parte do trabalho de Deus, porque tudo isso não é em si o nosso trabalho, mas é o trabalho de Deus que está sendo realizado através de nós. Entendeu? Então, aqui também confirmou, ó, a oitava palavra confirmou também essa campanha. Agora, a nona palavra, aqui também, ó.
Está em Lucas 6,17. E descendo com eles, parou no lugar plano e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo de toda a Judéia, de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, que tinha vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades. Aqui é mais ou menos o entendimento da palavra anterior, né? Que é o trabalho de Jesus Cristo de fazer o trabalho do Evangelho, né? Porque já mostra aqui que ele estava trabalhando, Jesus Cristo estava trabalhando e estava curando as pessoas, ó, que tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades. Então, aqui também confirma a nossa campanha que os milagres em si vai ser curar as enfermidades, entendeu? Então, isso aqui vai acontecer de forma visível. Hoje em dia acontece casos isolados que nem aparecem na TV, mas agora vai acontecer que não vai ter nem como esconder, entendeu? Vai ser muita gente vai ser curada de forma terrível, mortos vão ressuscitar, as pessoas vai ser curada, os montes vai voar. Agora já era, irmãos, agora já era. Entendeu? Pá, a 10ª palavra, né, agora. Aqui, na 10ª palavra, já também confirma essa nossa campanha, porque fala do tempo do fim que o profeta Daniel escreveu, entendeu? Inclusive, o anjo falou para o profeta Daniel selar as palavras, porque o tempo não era chegado, né? Falou, sela essas palavras, porque o tempo não é chegado. Ó, e no tempo do fim, ó, tá vendo? Aqui a nossa palavra, aqui a nossa confirmação, porque nós já tá no tempo do fim, que essa campanha aqui já é do tempo do fim, que já vai acontecer a conversão mundial, entendeu? Porque a gente não vai deixar acontecer apostasia, entendeu? Apostasia é falha da igreja, falha do. Então Deus ele exorta que se a gente não fazer, que ele tá dando tempo, né? A campanha lá, que ele não retarda a sua vinda. Ele está dando tempo que ele quer que todo mundo se arrependa. Então a gente vai usar esse tempo que Deus está dando, que a gente vai fazer esses milagres, né? Que depois que acontecer esses milagres todos, não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito. O mundo inteiro vai ter que se converter mesmo. Vai ungir Jesus Cristo como rei. E aqui já confirma, ó. E no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele. E o rei do norte se levantará contra ele com carros, e com cavaleiros, e com muitas naus. E entrará pelas terras, e as inundará, e passará. Tá vendo aqui, ó? Então isso daqui é tudo profecia, tudo profecia, porque assim, se o ser humano não faz a parte dele, do trabalho dele que Deus deu o livro, a imagem e semelhança de Deus, né? Isso daí também já é um ensinamento mais aprofundado, que a gente faz parte do trabalho de Deus. É Deus que trabalha, só que ele trabalha através de nós, né? Ele é igual os judeus. Os judeus era para eles ter feito, eles não fez, mas mesmo assim Deus fez também. Então a nossa parte é a mesma coisa, a gente vai fazer, entendeu? Só que se a gente não fazer, Deus vai fazer do jeito dele também, que vai ser da pior maneira possível, entendeu? Vai ser da pior maneira possível. Só que isso daí não vai acontecer, entendeu? Tanto que a gente vai, Deus já está levantando essa campanha para a gente fazer esses milagres, porque não é, inclusive, não é nem nós que está fazendo, viu? É Deus que está fazendo. A gente só vai receber depois que tiver acontecendo tudo isso daqui, do mundo estiver se convertendo, o de Jesus Cristo do monte estiver voando, e a gente vai fazendo esses milagres, a gente não pode achar que é nós que está fazendo, entendeu? Porque senão, se a gente começar a ir por esse lado, Deus não vai fazer esses milagres e vai vir apostasia, porque o mundo não vai se converter mesmo, porque não vai ter sinal sobrenatural de nada. Entendeu? Então aqui já é uma outra que a gente vai ter que continuar que a gente vai ter que fazer o nosso chamado da missão do evangelho. Então aqui é a 10ª palavra. Aí tem a 11ª, Jeremias 46:12. As nações ouviram a tua afronta, e a terra está cheia do teu clamor, porque o valente tropeçou contra o valente, e ambos caíram juntos. Aqui também é a mesma coisa lá parecida com a palavra do Egito, que caiu nas mãos de Babilônia. O valente tropeçou contra o valente, e ambos caíram juntos.
aqui também Deus já está dizendo que não tem jeito, né? Que o sistema, esse sistema é totalmente passageiro, entendeu? Totalmente passageiro. Ele já determinou que não vai ter mais, esse sistema é passageiro. Então o valente, ambos caíram juntos, tá vendo? Então aqui é o fim, é o fim. Vai ser o reino de Cristo que vai ser estabelecido, entendeu? Só que ele vai ser estabelecido através do evangelho. Não vai ser através da ira de Deus lá. E aquilo ali é tudo coisa que vai acontecer se a gente não fazer a nossa parte. Só que a gente vai fazer a nossa parte, né? Com certeza. Tá vendo aqui, ó? Pá, 11º, 12º, ó. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Tá vendo aqui, ó? Então, ó, tá vendo aqui, ó? Quando que ele fala assim, que entre nós se cumpriram. Então, aqui já está mostrando coisas que o Lucas escreveu o que aconteceu. Então, o que vai acontecer no futuro vai ser escrito também. Entendeu? A nossa parte que a gente vai fazer das obras do Evangelho, que o mundo vai se converter através da pregação do poder da fé, né? Porque a fé em si, ela é poderosa para fazer a oração do justo muito vale seus efeitos, né? E Deus falou que tudo é possível, né? Aquele que crê. Então, aos milagres que a gente vai fazer e a mensagem que a gente vai mandar e as orações que a gente vai fazer, vai ser escrito também, entendeu? Vai ser escrito e Deus vai dar o galardão, que a gente vai cumprir a nossa parte. A gente não vai fazer igual, não falando mal do povo de Deus, mas de certa forma, eles passou ao chamado do reino de Deus para os gentios, entendeu? Agora é a nossa vez que a gente que vai fazer as obras de Cristo, certo? Então vai ser escrito também. Isso aqui Deus já está falando que ele vai dar o nosso galardão, tá vendo? Que entre nós se cumpriram. Então a gente vai fazer isso daqui, a glória é de Deus, mas o galardão a gente vai receber. Pode ter certeza disso. Aqui, ó. 13º. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. Olha que coisa terrível, irmãos. Isso aqui foi 16 palavras que eu falei, que eu tirei, porque Deus me mostrou 16 pessoas fazendo essa campanha de conversão mundial, baseado naquela palavra de Pedro, que ele está dando tempo, porque ele quer que todos se arrependam, entendeu? É bíblico, eu não estou tirando nada da Bíblia, tá vendo? E o que saiu aqui? Oração do Pai Nosso. Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E o que diz a oração do Pai Nosso? Venha o teu reino. Venha o teu reino. Entendeu? O que é venha o teu reino? O reino de Deus na terra. Venha o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A oração do Pai Nosso é o reino de Deus na terra. É a missão do Evangelho. Entendeu? A missão do Evangelho não é vir em apostasia, 666, trombeta, tá saindo daquilo ali, é tudo coisa que se o ser humano não tiver jeito mesmo, não fazer a obra de Deus na terra. Mas aqui Deus ele deixou para nós fazer. Para nós fazer, que é que nem aquela palavra que saiu. A continuação da obra de Deus veio para nós. Então, se a gente não fazer, tanto que o Apocalipse, ninguém acredita no Apocalipse. Os únicos que acreditam no Apocalipse é os cristãos. Entendeu? Se você falar do Apocalipse, não acontece. Apocalipse, eles dão risada. Mas quem acredita no Apocalipse é os cristãos. Por quê? Porque o Apocalipse é uma exortação de Deus para os cristãos fazer a parte deles, para não vir a ira de Deus sobre a terra. Entendeu? Para não vir apostasia, perseguição da igreja, 666, morrer quem não recebeu o sinal. Entendeu? Então, aqui, ó, o Pai Nosso é o quê? Só que as nossas armas não é carnal, é tudo poderoso em Deus para a destruição das fortalezas, que é os milagres de Deus lá, sobrenaturais que Deus faz, entendeu? Então é tudo obra de Deus, que Deus faz através da gente, que a gente que vai fazer
vai cumprir o evangelho, que isso daí é tudo na mão de Deus, entendeu? Isso daí é tudo fácil, é tudo fácil. Fica tranquilo. Ó, 13º, 14º, ó. Tudo saiu aqui, ó, já tá completando, ó. Entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. Tá vendo, ó? Aqui, ó, nós já vemos o que a missão sendo cumprida, ó. Que a gente tem essa que, né, que Deus vai trabalhar, né? Passou, entrando no barco, passou para a outra banda e chegou à sua cidade. Então aqui ele já passou, ele estava num lugar, ele passou para o outro e chegou. Tá vendo? Então aqui nós vai estar nós tá nesse tempo agora, então a gente vai passar para o outro lado e vai chegar. Entendeu? Então aqui já é tudo pela fé, porque o justo viverá pela fé, né? E o evangelho de Cristo é tudo pela fé, que diz em Romanos também. Então aqui tudo pela fé, ó. Entrando no barco, passou para outra banda. Então aqui nós vamos passar para o outro lado, que é onde que nós está querendo chegar, né? Que é a conversão mundial, né? Que é onde que Deus está dando tempo. E chegou à sua cidade, que é onde que é a cidade que a gente vai ter que fazer aqui, que é o reino de Deus na terra. Através do evangelho, do poder da fé. Tá vendo? Tudo pela fé. Entendeu? Tudo pela fé. 14º. Só que a fé é aquela história, né? A fé tem bagagem, muita bagagem, né? Que é o sacrifício de Jesus que está do lado direito de Deus lá. Isso aí que tem que entender. Ó, 15º. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Aqui foi quando os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, certo? Aí ele chegou em Jesus: por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? Falou: porque tem demônio que só sai com jejum e oração, né? Aí ele falou assim: é por causa da vossa. Primeiro ele disse: por causa da vossa pequena fé. Porque se você falar para o monte sair daqui e para lá, ele vai. E tudo vos será possível. Então aqui já também está falando, ó, confirmando a palavra que nós está falando dos montes se mover e que tudo é possível. Primeiro começa por aí. E depois tem também o lance da oração e do jejum, que é para sair a casta de demônio. Por quê? Porque fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, quando que a gente conseguir, através do poder da fé, né, o jejum e oração também, que tudo faz parte, a gente vai conseguir tirar essas potestades aqui do mundo, né? Que não é a gente que vai fazer, é Deus que vai fazer, entendeu? Aí o que acontece? A mente das pessoas vai iluminar e elas vão ver o poder do evangelho, entendeu? Então, eu já confirmo aqui também a nossa campanha mundial de conversão mundial, que a gente vai entrar nessa, que Deus vai tirar essa cegueira das pessoas, né? Só de as pessoas começar a ver o monte voando no ar lá, porque essa cegueira aqui influencia também a igreja, né? Porque só de a igreja não estar fazendo os milagres do evangelho, contribui também para essa cegueira mundial aqui, porque se você for ver, o diabo luta contra a igreja para não fazer as obras do evangelho. Então é o que estende para as pessoas que falam lá que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Inclusive os incrédulos entram até no meio dos crentes, né? Porque se o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, quem diz que o crente não é incrédulo também? Porque ele aceita Jesus e o evangelho é só ir para a igreja, voltar e comer pizza. Mas isso aí não é, isso é incredulidade pura, entendeu? A Bíblia diz que você tem que ter fé e tem que ter a prática, entendeu? Então o evangelho de Jesus Cristo, ele é milagre, ele é poder de Deus infinito, entendeu? Então, segundo o entendimento dos incrédulos, a gente tá até no meio dos crentes, entendeu? Então, a gente vai entrar nessa parte aqui dos demônios, né? Que isso aqui também vai ficar para outra história, né? A história dos demônios. Mas primeiro a gente vai ver o nosso lado, o lado da humanidade, né? E vai sair essa cegueira que o diabo pôs nas pessoas, da incredulidade, entendeu? Então, através da fé, né, das armas espirituais, né, que a gente vai fazer os milagres e Deus vai fazer os milagres, né? Aqui já também confirmou então essa palavra, ó, que a cegueira vai sair dos incrédulos, tá vendo?
A cegueira vai sair dos incrédulos, ó. Vai acontecer as obras do evangelho, o mundo vai se converter através do evangelho, que é a vontade de Deus. Entendeu? É a vontade de Deus. Se você conhece a palavra ela tem que ser não vista isoladamente, um versículo só. Igual o Jesus Cristo diz, também está escrito em tal lugar, também está escrito em tal lugar. Então, irmãos, a gente tem que ver lá em 2 Pedro 3,9 que a gente leu, que Deus não retarda a sua vinda, mas Ele está dando tempo para que todos se arrependam e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, tem o jeito, sim. A pessoa fala, não tem jeito, o mundo está perdido porque está escrito em Apocalipse que os caras não vão se converter. Mas não é, aquilo ali é um aviso, tem que entender a palavra. Fala assim, é um aviso porque a gente não fez os milagres, porque ali a gente já viu que as pessoas não vão se converter porque elas vão falar que é milagre natural. Ah, o sol tá queimando as pessoas. Ah, tá caindo estrela do céu. É tudo coisa natural. Então aquilo ali é um aviso para os cristãos. A palavra de Deus é para os cristãos. Entendeu? Então a gente tem que fazer os milagres sobrenaturais para as pessoas verem que realmente é Deus. Para sair a cegueira espiritual da incredulidade. Entendeu? Porque quando vê uma coisa natural, fala que é coisa natural da natureza, é a incredulidade. Então, quando tem o milagre real de Jesus, do Evangelho, que é o monte voando, o teletransporte, andando sobre as águas e um monte de coisa a mais, aí a cegueira acaba. Entendeu? Então, entenda, irmãos, entenda que a gente tem que fazer a nossa parte, que se não usar lá, lembra do usar que tocou na arca? O servo de Deus que morreu. O que fala lá que o servo inútil será lançado nas trevas. Não usou o talento, entendeu? Então aqui e Jesus Cristo falou: se vocês fazem só aquilo que foi mandado, dizer nós somos servos inúteis. E ele disse isso daí justamente no contexto de mover o monte. Ele falou assim: Senhor, acrescenta-nos a fé. Ele falou: se você tiver fé como um grão de mostarda, você fala para o monte sair daqui para lá. Mas aí ele fala assim: qual é o servo que voltando para casa do seu senhor e tal e tal e tal e tal e tal. Ele fala assim: a mesma coisa dizer vós, se você fazer só o que foi mandado, dizer somos servos inúteis. Então ele estava querendo dizer que a gente tem que mover monte também para não ser servo inútil, entendeu? Então é tudo na nossa responsabilidade. Logicamente, todo mundo tem suas responsabilidades, só que Deus falou: aquele que é muito dado, muito é cobrado. Entendeu? O que sabia muito vai ser castigado muito, o que sabia pouco vai ser castigado pouco. Então, se a gente não fazer a nossa parte, a gente vai receber o quê? O bem de Deus, não o mal, né? Porque o crente fica achando, o mundo tá lá na roça, vai acontecer desgraça com o mundo. Não, meu filho, a Bíblia inteira fala lá que o juízo, Deus está castigando o povo dele. Você pode ver lá, a Bíblia inteira fala lá o povo de Deus sendo castigado, entendeu? Então eu tenho que prestar atenção nisso. Ó, 15ª palavra. E a 16ª fechou. 1 Coríntios 12:5. É a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Aqui, ó. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Que é o 16 pessoas para fazer essa campanha de oração. É da meia-noite às 6, tá? É 3 meses, 90 dias, da meia-noite às 6, fazendo a busca. Nossa primeira meta é fazer os milagres, é mover as montanhas, teletransporte e outros milagres. Aí depois o mundo vai começar a entrar em sair da incredulidade. E depois a outra parte já é os presidentes começar a ungir Jesus Cristo como rei, né? Baixar as leis lá e depois que todo mundo tiver, os presidentes tiver ungindo Jesus Cristo como rei, aí Jesus Cristo aparece para todo mundo e muda a situação, entendeu? Aí a ira de Deus não vai ter mais a ira de Deus. Deus já vai escrever, igual ela fala que a gente lê lá em Lucas, muitos empreenderam escrever o que aconteceu e tal e tal. Então Deus vai escrever uma nova história também, em cima do nosso trabalho. E isso daqui também confirmou. E a diversidade de ministérios, por quê? Porque essas 16 pessoas vão ser 16 ministérios, entendeu? Não é só uma pessoa que vai fazer. Embora uma pessoa também tenha fé para isso, só que Deus já não chama só um, entendeu? Deus já quer usar os ministérios, porque ele fala que o corpo de Cristo é vários membros. Então um membro faz uma coisa, outro membro faz outra, outro membro faz outra. Então isso daí já faz parte dos planos de Deus, do reino de Deus, que ele quer que faça o corpo de Cristo.
Então, por isso é que tem que ter 16 pessoas, entendeu? Essas 16 pessoas confirmou aqui também, ó. 16º, certinho, ó. Isso aqui é tudo palavra que eu tirei assim, ó. Orava, Deus fala, confirma. Uf. Aí a 16ª saiu isso aqui, ó. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, ó, 16º, 16 pessoas. E cada um com ministério. Então, esses que Deus que vai trabalhar. Entendeu? Aí o que acontece é o seguinte, Deus me mostrou que Ele que vai preparar essas pessoas, entendeu? Então, Deus é que vai preparar e que vai chamar essas pessoas. Então, é, a gente vai já vai iniciar esse projeto aí. E você que vai ser o chamado de Deus, a gente vai se unir e vai fazer essa campanha aí e vai resolver a situação. Beleza? Aí o que acontece é o seguinte, a gente precisa de 50 inscritos. Quando que a gente tiver com 50 inscritos, a gente vai poder fazer live. Entendeu? Aí através da live a gente vai conversar melhor, vai ver tudo na Bíblia certinho, vai conversar, vai discutir e a gente vai marcar para a gente fazer essa campanha pessoalmente, nós, os 16 irmãos. Eu já estou fazendo, só que aí a gente vai fazer os 16 juntos. A, Beleza, irmãos? Então fica com essa palavra aí e se inscreve aí, não tem jeito, tá? Quem tem que alcançar os 50 para fazer a live. Fica com Deus, abraço, pode ser.